Muito bom. Nós tivemos, como eu falei anteriormente, né, da história, é importante ressaltar que ao longo do tempo nós tivemos várias mudanças, mas os nossos objetivos permaneceram os mesmos desde a época de AERB, depois como AECBB e agora como OECBB, os nossos objetivos são os mesmos. Nós somos uma organização que une e fortalece ministros de educação cristã no Brasil inteiro. Esse sempre foi o nosso objetivo e sempre será. Nós somos um grupo de educadores que lutam, militam para o aprimoramento, pela valorização da educação cristã, não só na igreja local, mas no Brasil todo, na denominação. Isso não mudou. Então, o que, que mudou e por que mudou? Né? Então, o que mudou foi uma estrutura, foi a nossa estrutura jurídica, né? A nossa personalidade jurídica, a gente manteve o mesmo CNPJ, mas nós mudamos a maneira de estruturar a nossa organização. Por quê? Porque a estrutura, né, a performance de uma associação, as leis que regem, né, o associativismo no Brasil, elas são restritas e são específicas para grupos menores que atuam numa determinada região. Não era o perfil da EQBB, nunca foi, porque nós já nascemos com o potencial de ser gigantes, como o nosso Brasil é gigante. Né? Então, nós nascemos para agrupar educadores em todos os estados da federação. Como que um grupo cujo objetivo era unir pessoas em todos os estados da federação poderia ter uma estrutura de uma organização local? Então, na verdade, desde o início, o nosso grupo ele já tinha uma vocação para ser ordem, porque o que é uma ordem, né? É uma estrutura maior que reúne pessoas de uma determinada categoria para fortalecê-las e que pode, no seu bojo, trabalhar com subcategorias ou seções em que acontece o fortalecimento daquela seção numa localidade mais específica. Então, a estrutura de ordem, né, do ponto de vista de gestão da organização, é a estrutura mais adequada. Por quê? Porque nós temos as seções em cada estado, e agora estamos trabalhando para organizar, né, a seção também no Distrito Federal. Então, nós temos, né, os estados que ainda não têm, nós estamos lutando, trabalhando para que tenha, mas nosso projeto é que a gente tenha as sessões em cada estado, e essas sessões nos seus estados estão todas unidas num grande guarda-chuva. E a ordem é a estrutura que a gente tem mais adequada para esse tipo de gestão, porque ela funciona como esse guarda-chuva. Ela é uma estrutura própria para organizações que possuem caráter federativo, como era o nosso caráter. Então, na verdade, nós tínhamos um caráter federativo com uma estrutura local. Nós só fizemos o ajuste disso. Né? Então, do ponto de vista de gestão, de estratégia de crescimento, a estrutura de uma ordem era muito mais adequada para a gente. E outra coisa, né, nós fomos orientados, inclusive, né, a direção executiva da Ordem dos Pastores, que o que aconteceu no movimento da Ordem dos Pastores foram que as sessões se consolidaram antes da Ordem Nacional. Então, essas seções, elas se consolidaram nos estados, tinham suas personalidades jurídicas independentes, e quando se organizou a Ordem dos Pastores a nível nacional, já existiam essas personalidades jurídicas independentes. Isso gerou uma série, né, ou gera uma série de desdobramentos em termos de gestão que não precisam acontecer. Então, o que nós fizemos? Nós antecipamos, antes que as nossas organizações e nossas sessões locais começassem a ter personalidade jurídica e
criar independência do ponto de vista de gestão, nós criamos primeiro essa organização maior e nós estamos acomodando dentro desse guarda-chuva maior essas seções estaduais. Elas estão todas filiadas. Então, assim, do ponto de vista de estratégia, agora aqui a gente está falando de gestão, né? Do ponto de vista de estratégia, nós arrumamos a casa para poder crescer. Nós não crescemos para depois arrumar a casa. Foi isso que a gente fez. Nós montamos toda uma estrutura. Hoje, a OECBB, ela é totalmente profissionalizada. Assim, ela tem toda uma estrutura leve, ágil, mas totalmente organizada para a sua gestão. E nós temos o espaço de cada um bonitinho, debaixo da nossa asinha, né? Debaixo do nosso guarda-chuva, né? Então, as seções estaduais, elas podem ser filiais dessa estrutura maior. Como filial, ela tem menos preocupação do ponto de vista de gestão, de contabilidade e tal, porque ela está debaixo de uma gestão maior. Então, isso traz leveza para as sessões, traz uma fortaleza maior para o grupo, porque nós somos um grupo maior e mais organizado, mais visibilidade, enfim. Na verdade, algumas pessoas se ativeram muito à mudança do nome, né? Como se nós simplesmente tivéssemos pegado, né? Passa a borracha numa associação, escreve ordem e tá tudo bem. Não. Na verdade, essa mudança é a ponta do iceberg de uma grande mudança estrutural que aconteceu e que está acontecendo ainda. É a ponta do iceberg de um grande movimento também, de pessoas, não só de estrutura, não só de organização, mas de pessoas envolvidas num projeto maior, que é espalhar, né, a palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus em todo o nosso país.